Estamos de volta ao programa Palavra em Debate, mas hoje nós vamos falar sobre aquela pessoa que gasta muito, sobre o esbanjador. Certo, doutora Denúncia? Certíssimo. Eu gostei dessa proposta de gravar em duas partes, porque você que está em casa pode acompanhar os dois lados da moeda. Tanto as pessoas avarentas quanto as que são esbanjadoras demais. Então eu gostei, tem muita coisa para falar nesse tema. E aí, Ana? Agora nós vamos ver o outro lado, porque o que Deus pede da gente é liberalidade. Esbanjar é outra coisa. E nós vamos pautar e definir essas coisas para você, para que você seja uma pessoa liberal, mas não esbanjadora. Agora nós vamos ver o VT e a gente já volta. O que o senhor acha das pessoas que gastam demais? Deve ser uma felicidade bem passageira, né? A pessoa deve ser feliz por alguns momentos, porque a moda é passageira e se ela tem que comprar tudo que está na moda, ela sempre vai ter que, cada semana, comprar coisas diferentes. Você conhece pessoas que gastam muito? Conheço, eu mesma. Tudo que você vê você quer, ou o que está na moda você quer também, seria isso? Sim, sou bem consumista. Final do mês sempre cartão, conta, sempre ficam atrasadas. Paulo, você conhece alguma pessoa que gasta demais? Conheço essa pessoa que vos fala. Um pouquinho eu gasto. Você também é assim? Não, mas a minha mãe é muito assim. Eu sou a que controla mais em casa. Eu sou mais assim, de guardar, fazer um caixa dois ali, para uma assim, urgência, emergência, a gente sempre tem alguma coisa ali guardada. É porque se fossem os dois iguais, dois positivos não se atraem. Então acho que a gente tem aquele, é onde mantém o controle. Tudo numa boa conversa, um bom diálogo, né? Voltamos após ver as pessoas dando a sua opinião sobre o assunto, mas eu quero aproveitar essa experiência que eu tive, porque realmente aconteceu isso, um impulso. E talvez a pessoa que esbanje, eu não sou do tipo esbanjadora, mas eu fui convencida rapidamente. O esbanjador é um perigo, né? E nós que somos mulheres, então, pelos que eu tenho razão, a gente corre grande risco, porque nós gostamos de colocar vestido novo toda hora, sapato novo toda hora. Essa é a nossa realidade, né? A mulher é mais vaidosa. Quanto na outra parte do programa nós falamos que o homem ele tem de ser mais avarento, e a mulher aqui, agora a gente tem que dar o braço a torcer, né? Ana? Essa semana aconteceu algo comigo, eu preciso confessar em público. Fui para o supermercado e uma vendedora que esteve aqui numa exposição estava terminando de vender o seu produto no estacionamento do supermercado. Eu fiquei muito triste comigo, porque ela me chamou, o meu carro me chamou, eu estacionei, em menos de 5 minutos ela me vendeu um jogo de panela a R$300. Eu não precisava de panela, gente, eu fiquei tão triste comigo. Eu não precisava, a panela era boa, tudo, mas eu tenho panela em casa. Não, mas você não seja avarenta, dê a panela para mim que eu vou ficar muito feliz. E depois fiquei nessa reflexão, né? A gente já estava preparando esse tema. Como é fácil também quando alguém, talvez eu fiquei pensando, se eu não tenho uma predisposição para esse consumo. Eu não sou esbanjadora assim, mas ela me convenceu da qualidade em 5 minutos, foi uma metralhadora. E ali eu já vi meu dinheiro consumido com algo que não era prioritário. Eu precisava comprar tapete para casa, mas eu comprei panela. Mas olha, você sabe o grande problema às vezes que acontece, a compulsão, não dá tempo de você racionalizar o fato. Não dá tempo de você pensar. Então, do mesmo jeito que eu disse na primeira parte do programa, que os homens têm uma predisposição a serem avarentos por conta da racionalidade, que eles começam sendo econômicos e se perdem, muitas vezes as mulheres, sem querer, acabam sendo um tanto exageradas nas compras. Não porque querem, porque tem uma predisposição, às vezes, a comprar. Porque são mais emotivas, são mais impulsivas, elas querem buscar determinadas coisas. Mas o grande erro é quando você não dá prioridade ao que é necessário e você perde essa prioridade do que não é necessário. Você acabou de dar o exemplo. Então, realmente a gente tem que pensar uma coisa aqui, o que é importante. Querer a gente quer muitas coisas, mas o que é necessário. Então, é esse o ponto que as mulheres têm que começar a prestar atenção. E quando eu estava assim, 2 meses depois, estava com o jogo de panela na mão, eu falei, eu não preciso disso. Então, é muito importante, talvez, a pessoa que tem uma impulsividade a gastar o dinheiro sem uma reflexão, ela ter uma lista de prioridades.
né? A liberalidade é uma coisa totalmente diferente do esbanjar. O esbanjo, né, quando você está esbanjando, você está colocando o seu dinheiro naquilo que não é necessário, que não é prioritário, que não é a urgência, que não é aquilo que você tem que fazer naquela hora. As panelas poderiam ficar para daqui 5 anos. E eu adiantei o processo. Então eu creio assim, que a liberalidade é o que Deus quer colocar no nosso coração. A gente não ser retentor e se tornar um avarento, ou ser uma pessoa irreflexiva, impulsiva, que leva você a um consumo imediato daquilo que você não precisa, um gasto não pensado, que não está na sua lista de prioridades. Então as pessoas dispõem do dinheiro de uma maneira irrefletida. Aí eu queria falar uma coisa assim que eu estive até conversando um pouquinho com a pastora Rosa, porque quando a gente fala de gente que esbanja, a gente pensa sempre em pessoas que têm muitas posses. Mas o esbanjador, ele não precisa necessariamente ser rico, ele pode ser alguém com pouca aquisição financeira e também ter desperdício. Eu acho que uma realidade dura que nós estamos enfrentando é a questão da droga. Então a gente vê pessoas trabalhando o mês inteiro e quando pega o salário é realmente esbanjado, uma coisa que traz prejuízo próprio. Então aí a família fica precisando do alimento, da cesta básica. Tudo bem que é um problema de drogadito, mas não é só uma questão de clichê ou de querer se aparecer, mas a gente vê pessoas com pouco dinheiro que precisam no processo de cura médica, que precisa de cura espiritual, e não pode achar que aquilo é normal, pegar o seu dinheiro e consumir algo que é só seu, que vai levar a um processo de alucinação. Então, olha, eu quero falar para você que é drogadito e que você tem passado essa dificuldade. Eu quero dizer para você que há um espírito trabalhando aí, consumindo os bens da sua família, os bens do seu trabalho, de 30 dias de trabalho. E aí quando você vê, você está numa desorganização psíquica, você está numa desorganização social, trazendo prejuízo para a sua família, e às vezes você nem tem muito poder aquisitivo para essas coisas. Eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho sobre isso. Enquanto a gente continua pensando sobre isso, nós vamos chamar os intervalos. A Igreja Internacional Água da Vida, dirigida por seus apóstolos Eliseu e Rose, convidam você e sua família para participar dos cultos, todos os domingos às 18 horas. E se você é jovem, aproveite, venha conhecer o culto jovem. A Rede Jovem acontece todos os sábados às 19 horas. Endereço: Avenida Guapira, 146, bairro do Tucuruvi, bem próximo à estação de metrô e ao shopping Tucuruvi. Que Deus abençoe vocês, estamos esperando sua visita. Queridos, eu quero aqui de uma forma muito especial pedir o seu voto aqui na TV Aberta. Se você gosta da nossa programação e do programa Palavra em Debate, vote na gente, eu conto com o seu voto. Faça deste programa o mais querido da TV Aberta São Paulo. Vote e concorra a prêmios. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. O que você pode fazer para você não estar na avareza e nem no esbanjamento? Eu acho que todos gostariam de ter esse equilíbrio, né, doutora Perusca e pastora Ana? O equilíbrio sempre é a palavra de Deus. Ela nos dá referência, ela nos dá direção para isso. E tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você quer conquistar na sua vida, quer seja na vida material ou em outras proporções, você tem que entender que Deus tem um propósito, você tem que entender que Deus tem que dar linha para você, porque se você for seguir o seu coração, se você for seguir as suas emoções, se você for seguir os seus desejos, que muitas vezes não são desejos bons, né, porque nós somos humanos, nós somos tendenciosos a falhar e a ser avarentos e também a sermos esbanjadores. Se você conseguir essas tendências, com certeza você vai cair tanto num ponto quanto no outro. Mas se você entender que tudo aquilo que Deus te deu, tudo aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos, é para você ser mordomo, porque Deus nos colocou, as coisas que Ele nos colocou na mão é para a gente administrar da melhor maneira possível, nem gastando, nem esbanjando, mas tendo um coração solidário, tendo um coração doador, aquelas pessoas que estão em volta de nós sofrendo. Quantas vezes você vê as pessoas pedindo ajudas,
para ONGs, para associações, e poucas pessoas têm disponibilidade de fazer isso, têm disposição, melhor dizendo, de ajudar o próximo. E às vezes gastam dinheiro num monte de coisa, e Jesus mesmo disse: por que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão? Quer dizer, naquilo que não é necessário, naquilo que é supérfluo. Então eu acho que essa palavra tem que ser muito importante. Uma diretriz para nós é o amor que Deus nos deu, o amor que Deus tem nos dado como exemplo para seguir, nos abençoar, mas também administrar tudo aquilo que Ele tem colocado na nossa mão, porque nós vamos prestar contas para Deus de todas as coisas. Eu acho importante a gente lembrar que tudo que nós temos vem de Deus. Eu gosto muito da expressão de Jó, quando a mulher dele questiona toda aquela situação, toda a perda que ele teve, e ela fala para ele: amaldiçoa o teu Deus e morre. E ele faz uma declaração tremenda, ele diz: nu saí do ventre da minha mãe e nu eu voltarei. Então eu acho importante que a generosidade, que faz parte da liberalidade, esteja no nosso coração. Faz parte, senão a gente se torna pessoas mesquinhas. A gente passa de avarento, de esbanjador, para pessoas mesquinhas. E a generosidade, ela faz parte do caráter cristão. Nós precisamos discernir as pessoas que nós vamos repartir as nossas coisas. Porque existem pessoas que a gente sabe a história, sabe que necessita, e às vezes nós fechamos o nosso coração. Ou por ser avarento, o esbanjador talvez seja sem critério. Então eu acho que é uma coisa assim que Deus pede para a gente. Outra coisa, o nosso dinheiro, ele tem que ser empregado com alegria. As nossas doações, a Bíblia chega a falar: olha, a minha mão direita não precisa saber o que a esquerda está fazendo. Então esse equilíbrio é uma busca de saber qual é a vontade de Deus para o meu dinheiro, para as minhas aquisições, para as coisas que Deus me dá para administrar. Hoje eu posso ter um carro melhor, mas amanhã eu posso ter um carro usado. Hoje eu posso ter um zero, amanhã não. Então a gente precisa, quando Paulo diz: olha, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância, eu acho que esse é um nível de alma elevado, de uma pessoa que aprendeu a nem esbanjar e nem reter demais. Então a gente precisa, acho que o contentamento com cada fase que Deus vai liberando, porque Deus tem muitas bênçãos para nós, muitas, espirituais, materiais, e a gente tem que saber trabalhar com isso e não nem reter e nem esbanjar, mas pedir discernimento. O Espírito Santo é a melhor pessoa para você perguntar. Se eu tivesse orado e perguntado: Espírito Santo, me lembra aí, eu preciso de panela? Ele ia falar: Ana, você não precisa de panela. Você precisa fazer outras coisas, né? Então, a gente precisa sempre chamar o Espírito Santo para estar no controle do nosso dinheiro. Os internautas também estão perguntando que dicas a gente daria, que dica pessoal cada uma de nós daria para ajudar as pessoas a terem uma administração melhor, ou mais facilitada, ou mais adequada, quando se trata dessa questão financeira. Rose, vou começar pela Rose. Qual é a sua dica pessoal, Rose? Olha, a primeira dica que eu dou, que é uma maneira, vamos dizer assim, é uma vacina para você não ser uma pessoa avarenta. Primeiro vou falar dessa questão da avareza. Eu acho que existe um treinamento muito grande que Deus nos ensinou, nós sermos fiéis nos dízimos e nas ofertas. Eu acho que é um treinamento para qualquer ser humano, não é só para o crente, não. Quando você começa a dizimar na casa de Deus, a ofertar e a entregar tudo aquilo que você tem para o reino de Deus, é a parte que Deus te pede, porque Ele não te pede tudo, mas na verdade tudo é dele, a gente sabe disso. Isso já é um treinamento muito grande para você não cair na avareza. Eu vejo até mesmo um cuidado grande de Deus para que a gente não se apegue nada de que é material. Então, ser fiel no dízimo das ofertas é um bom exemplo, eu acho que é uma boa maneira de você não cair nesse erro da questão da avareza. Eu não vou falar da avareza e acho que vocês podem falar de outras coisas, de repente. Eu estou me lembrando aqui de Abraão, quando teve aquela situação de Ló, seu sobrinho Ló, e eles eram ricos. E eles precisavam, estava havendo confusão por causa do rebanho em quantidade. E o que interessa nesse texto é o olhar que cada um teve. Ló escolheu primeiro, e a visão dele, para ele aquilo era muito bom, as Campinas Verdes, e ele escolheu ir para a cidade de Sodoma. E deixou para o tio a terra ruim. E o tio foi para lá. Mas eu quero dizer para você que a pessoa que tem a sua vida alicerçada na fé,
é uma pessoa que tem discernimento espiritual. Quando eu falei chamar o Espírito Santo, é chamar mesmo, porque ele precisa às vezes operar milagres de cura interior, de cura nas nossas finanças. Às vezes Deus está dando, mas nós não estamos sabendo administrar. E quando a gente avalia o coração daquele homem liberal, pode escolher, sobrinho, para onde você quer ir. Nós sabemos que o fim de um foi muito ruim e a bênção do outro foi muito grande. Então nós não podemos andar por vista, nós temos que andar debaixo da revelação do Espírito Santo. Quando a gente passa por determinadas situações e você precisa tomar decisões, precisa ser pensado. Eu acredito que a grande dica para você que perguntou, principalmente como você perguntou, a grande dica que eu posso dar nesse momento para você é que você faça a seguinte pergunta: eu quero ou eu preciso? Eu necessito disso agora? Será que nesse momento eu preciso disso? Ou de repente eu tenho um objetivo tão maior que pode ser estragado por conta disso? Qual é o objetivo de adquirir isso agora? Qual é o objetivo de adquirir as panelas? Eu entendi o porquê das panelas. Você se sentiu feliz ali na conversa com a vendedora. Era alguém que teve uma afinidade ali com você. E ela se aproveitou disso para vender as panelas. Então, é bem isso. Você refletir qual é o objetivo ali. Você conseguiu uma amiga temporária. É irmã em Cristo também. Tá vendo? Então, foi algo afetivo. E muitas vezes as pessoas acabam se envolvendo em confusão justamente por conta da afetividade. Então, cuidado. Faça a perguntinha para você. Eu quero ou preciso? Preciso agora, pode ser depois. Se você se fizer essa pergunta, com certeza você não vai comprar muitas coisas que você não precisaria naquele momento. E agora nós vamos ouvir uma mensagem com o Bispo Ricardo. Uma palavra de Deus para as nossas vidas, como sempre, uma palavra abençoadora, porque esse programa Palavra em Debate, ele tem o objetivo de te abençoar, ele tem o objetivo de levar a palavra de Deus aos lares. Então vamos ouvir a palavra do Bispo Ricardo. Olá, estamos aqui para falar de um tema muito importante. Eu não sei se você já ouviu falar de prodigalidade. Parece algo estranho, uma palavra esquisita aos nossos ouvidos, mas é algo que é muito natural hoje para nós. É algo que nós vivemos todos os dias e muitas vezes sem perceber. Prodigalidade vem de pródigo. E quando nós falamos da palavra pródigo, talvez seja mais familiar aos teus ouvidos, aos meus ouvidos. E nós lembramos da passagem bíblica do filho pródigo. Essa passagem diz que um certo homem tinha 2 filhos e o mais novo, certo dia, alguma coisa aconteceu na sua cabeça e ele decidiu pedir ao pai a parte que lhe cabia nos bens da sua própria herança. E o pai repartiu os seus bens, os seus viveres, como diz a palavra, e deu aquela parte ao filho mais novo que abandonou sua casa, abandonou sua família, abandonou todo o projeto de vida que o pai tinha para ele. E ele foi viver em uma terra estranha, em uma terra estrangeira, e diz a palavra que ali ele gastou tudo o que ele tinha. E como acontece conosco, quando nós gastamos tudo o que nós temos, nós ficamos sem nada. E esse filho pródigo, ele um certo dia decide voltar para a casa do pai e implorar um trabalho, nem que fosse como um dos empregados de seu pai, que o aceita, o recebe bem e o recebe com muita alegria e restitui na vida daquele menino tudo aquilo que ele tinha gastado. Eu não quero deixar apenas essa palavra para você, eu gostaria que você ficasse com uma palavra que eu vou deixar que está no livro de Marcos, uma palavra que também se encontra no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas, mas eu quero ler o livro de Marcos com você. Marcos capítulo 6, versículo 35. A palavra diz assim: já era tarde e por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde, manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: deem-lhes vocês algo para comer, para que comam. E eles lhe disseram: isto exigiria 200 denários, é muito dinheiro. E mesmo que nós tivéssemos esse dinheiro, seria muito. Devemos gastar tanto dinheiro em pão para lhes dar de comer? Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupo na grama verde. E assim eles se assentaram em grupos de 100 e de 50.
Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou aos seus discípulos para que os servissem ao povo, e também dividiu os 2 peixes entre todos. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram foram 5.000 homens, é claro que fora mulheres e crianças. Nós conhecemos muito bem essa passagem, um dos grandes milagres do Senhor, e nós sabemos que o milagre foi o milagre principalmente do desprendimento de alguém oferecer esses 5 pães e 2 peixinhos. Porém, existe algo na passagem que passa desapercebido aos nossos olhos. Aquilo que foi recolhido. Nós vivemos hoje no nosso país, graças a Deus, um tempo de muita fartura, um tempo de muita abundância. Hoje a taxa de desemprego no Brasil é uma das menores da história. Nós vivemos um tempo de muita graça, onde as pessoas elas têm podido experimentar algo que nunca puderam até hoje. Nós vivemos um tempo de alegria, um tempo de fartura, mas o tempo de fartura também nos traz armadilhas. E uma das armadilhas do tempo de fartura é a prodigalidade. Hoje nós vivemos em uma sociedade consumista, uma sociedade de consumo, onde tudo é imediato, onde as pessoas querem tudo para hoje e onde tudo é descartável. Não só as coisas, mas os relacionamentos, as pessoas, as alianças são coisas descartáveis. E nós não podemos viver assim. Nós temos que viver o dia de hoje, nos preocupando com o dia de hoje. É claro, a Bíblia nos diz isso, que basta cada dia o seu próprio mal. Mas nós também devemos ter em conta que a vida não leva desaforo de ninguém. Aquilo que você desperdiça hoje são recursos que são preciosos. O Brasil hoje, ele é o 10º país, ele está no ranking dos 10 que mais desperdiçam alimentos. Ele está no ranking dos 12 que mais desperdiçam água no mundo. Hoje, 16,27 milhões de pessoas no Brasil vivem abaixo da linha da extrema pobreza. E nós que temos tanto, gastamos o que nós temos e o que nós não temos como se não houvesse amanhã, como se não houvesse o próximo. Voltando à palavra do filho pródigo, quando ele volta para a casa do seu pai, depois de ter gasto tudo o que era dele, o que era lícito, o que era justo dele, ele volta e o pai redivide a herança. Toda vez que nós vivemos a nossa vida, inconsequentemente, gastando o que nós temos e o que nós não temos, a vida vai nos pedir conta. Eu costumo dizer que nós podemos fazer as escolhas que nós queiramos fazer, mas a fatura sempre vem. E muitas vezes a fatura de viver uma vida sem regras, de viver uma vida dentro desse aspecto da prodigalidade, é que a vida vai te cobrar uma fatura. E essa fatura geralmente é alta. Que Deus possa nos abençoar, que nós possamos viver a nossa vida com uma consciência de que existe um futuro, que nós devemos viver uma vida que gere uma consciência também nos outros, de que nós somos cidadãos do mundo conscientes, de que os recursos que o Senhor nos deu são maravilhosos, são abundantes, como na passagem da grande multiplicação dos pães e peixes, porém que nós não desperdicemos as sobras, que nós não desperdicemos aquilo que o Senhor nos tem dado. Que Deus te abençoe e você possa viver a tua vida com responsabilidade, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Amém. Estamos terminando o nosso programa e eu tenho certeza que o Espírito Santo falou com você. E nós vamos orar agora para que, da mesma maneira que a pessoa que é avarenta precisa de cura, a pessoa que também desperdiça tudo aquilo que Deus tem dado, ela vai prestar conta. Então vamos orar agora para que realmente o nosso viver, o nosso gastar, o nosso consumir seja controlado e dirigido pelo Espírito Santo. Somos dele. Amém? Vamos orar neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui, Senhor, debaixo de tantas influências, debaixo de tantas imagens que nos convidam ao consumo. Senhor, nós queremos pedir agora o equilíbrio do Teu Espírito sobre nós. Nós queremos clamar agora que nós sejamos totalmente dirigidos e aqueles que nos ouvem possam invocar ao Senhor quando for gastar o seu dinheiro. Oh Deus, que possa haver uma direção completa do Teu Espírito Santo, que as pessoas parem um pouquinho e perguntem. Façam essas perguntas: eu preciso, eu quero. Senhor, nós precisamos da direção do Teu Espírito para nós sermos pessoas liberais, não avarentas,
e também não esbanjadoras. E isso que nós clamamos agora para os nossos ouvintes, para todos que estão ouvindo, onde está chegando a palavra em debate, que esse Espírito Santo do Senhor possa estar trabalhando nessa família que está passando por dificuldades, problemas com familiares. Nós queremos clamar agora a assistência do Teu Espírito e que esse programa tenha trazido a essas pessoas uma libertação, para que haja liberalidade e direção do Espírito sobre cada coração, cada família que nos assiste. Assim nós oramos, meu Deus, e fazemos essa oração no nome daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bom estar com vocês. Fica aqui o nosso até mais. Deus abençoe e até o próximo programa. E vocês podem continuar acompanhando a gente pelo site www.apalavraemdebate.com. Que Deus abençoe vocês. Salvador Jesus diz, eu não te condeno. Senhor Jesus diz, vai, não peques mais. Salvador Jesus diz, eu não te condeno. Senhor Jesus diz, vai, não peques mais. João capítulo 8, versículo 11 do livro sagrado da paz. Usarei minha caneta pra falar de imperfeição. Escreverei nessas linhas uma outra humilhação. Eu que por mais tento acertar, acaba errando. Na balança o engano é que acaba me pesando. Eu que tantas vezes tomei emprestado e não paguei, que mordi a maçã no paraíso e pequei. Cheguei atrasado muitas vezes no emprego. Furtei a cultura musical do irmão negro. Desobedeci aos meus pais e apanhei. Queridos, eu quero aqui de uma forma muito especial pedir o seu voto aqui na TV Aberta. Se você gosta da nossa programação e do programa Palavra em Debate, vote na gente. Eu conto com o seu voto. Faça deste programa o mais querido da TV Aberta São Paulo. Vote e concorra a prêmios. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br.